Amados irmãos, hoje é com certeza o nosso sexto estudo sobre aquilo que resolvemos denominar de panorama do Novo Testamento. Nós já vimos todo o pano de fundo histórico que envolve o Novo Testamento, vimos os fatos sociais, os fatos econômicos, os fatos políticos, como e de que forma vivia o povo de Deus na época do Novo Testamento. Tivemos o prazer de, obviamente, também analisar, e eu agradeço ao Weber por essas 2 quartas-feiras que nos auxiliou e brilhantemente nos trouxe a questão da canonicidade dos livros do Novo Testamento. Ou seja, Deus usa todos os 8 autores para aqueles que acreditam que foi o apóstolo Paulo que escreveu o livro de Hebreus. Ou então 9 autores para aqueles que não acreditam na autoria, obrigado meu irmão, do apóstolo Paulo no livro de Hebreus, sem nenhum problema, não há problemas quanto a isso. E Deus usa esses homens e de forma maravilhosa o Senhor nos traz todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento. Todos os vídeos anteriores estão à disposição dos irmãos e, obviamente, o Novo Testamento começa com o livro de Mateus. E também já fizemos nesse estudo panorâmico do Novo Testamento o estudo sistemático do que é o livro de Mateus. Ou seja, apresentamos aos irmãos a proposta de Mateus, o que Mateus desejava. Mateus, obviamente, desejava apresentar Jesus como o Messias, aquele que cumpriria todas as promessas do Velho Testamento e sob o qual recairia em absoluto todo o parâmetro divino para que soubesse a humanidade quem era que verdadeiramente viria em nome de Deus para trazer Deus à humanidade. Então, quando você pega Mateus, já no seu capítulo 1, que diz, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, é óbvio que Mateus já quer nos levar à noção de que Cristo é o Messias. Tanto é que Abraão, obviamente, vem antes de Davi em ordem de nascimento. Mas, como Mateus intenciona mostrar que Jesus é o Messias, portanto, o rei da terra, e, portanto, aquele que poderia vir e assumir eternamente o trono de Davi, é lógico que ele começa desde o início nos falando Jesus, filho de Davi. Então, a finalidade de Mateus ao escrever esse evangelho era atingir os irmãos que tinham saído do judaísmo e estavam entrando no cristianismo, para que esses irmãos pudessem compreender absolutamente a profundidade de que Deus esteve entre nós, enviou seu filho verdadeiro Messias e, portanto, tendo todo o direito ao trono de Davi. Já vimos isso. Por isso, na primeira lição do panorama do Novo Testamento, quem não pôde assistir, está no site, tem como acessar. Nós pegamos Mateus e dividimos Mateus todinho, voltado a esta noção e finalidade de demonstrar que Jesus é o Rei dos Reis e Jesus é o Senhor dos Senhores, né? E louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, na lição de hoje, ainda numa introdução ao Novo Testamento, e introdução específica a Mateus, nós efetivamente trabalharemos com Mateus a partir da próxima semana, que é quando os irmãos atingem 8 dias exatamente de estudos diários sobre Mateus. Os irmãos estão ouvindo os estudos? Já chegou a cada um dos irmãos, né?
eu creio que o Senhor Deus tem nos abençoado por intermédio de cada um daqueles estudos. Cada dia é um pastor. Essa primeira semana, ontem foi segunda. Não, ontem não foi segunda. Ontem foi terça. Na segunda-feira, eu trabalhei com Mateus capítulo 1. E aí vimos toda a questão da genealogia. Sorilene entendeu por que existe genealogia? Que coisa boa. Glória a Deus. E aí vimos a finalidade de ter em Mateus uma genealogia. Ok? Agora, amados irmãos, terça-feira eu trabalhei, que foi ontem, com Mateus, o final do capítulo 1, nascimento de Jesus, e o capítulo 2 todinho. E hoje eu trabalhei com o capítulo 3 todinho. Ok? Amanhã o capítulo 4, sexta o capítulo 5, sábado o capítulo 6. Aí, domingo a gente descansa, porque vem para a igreja mesmo e passa o dia inteiro na presença do Senhor. Na segunda-feira já é pastor Elias Santana, que começa conosco a semana e vai até o final. E assim nós vamos, durante um ano inteiro, estudar todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento. Agora preste atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. Hoje, então, é o último estudo introdutório. E aí, na quarta-feira que vem, nós mergulhamos profundamente no livro de Mateus, trazendo aos irmãos um suplemento de todo o alimento diário que estamos tendo, dia a dia, na presença do Senhor. Dia a dia na presença do Senhor. Amém? Eu creio que um dos fatos que mais marca todo esse momento maravilhoso que estamos tendo é o nosso Desperta Brasil. Não tem como não se emocionar com aquilo. Aquilo me traz uma alegria no coração desde pequeno. Desde pequeno. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, então, o último estudo introdutório de Mateus. Exatamente o sexto estudo sobre panorama do Novo Testamento. Nesta noite eu quero trabalhar com os irmãos sobre duas grandes peculiaridades que existem em Mateus. Duas grandes peculiaridades antes de partirmos para o texto em si. Que peculiaridades são essas? Para os irmãos que estão começando agora a se aprofundar no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Por que são chamados de evangelhos sinóticos? São chamados de evangelhos sinóticos porque você tem três descrições biográficas sobre a mesma pessoa em vistas diversas. São sinóticos porque tratam basicamente dos mesmos assuntos, dos mesmos fatos, havendo uma inter-relação entre todos eles de assuntos e de fatos. Então, o nascimento de Cristo está perfeitamente descrito em Mateus e o quê? Lucas. O batismo de Jesus já está em Mateus, Marcos e Lucas. E todas as narrativas da vida de Cristo, todos os fatos da vida de Cristo, são então objeto de olhar e análise por cada um desses três grandes autores da palavra de Deus. Daí a expressão sinótico. Daí a expressão sinótico. Ou seja, aqueles que enxergam juntos os mesmos fatos. Assim, quando você estiver lendo Marcos, você tem a impressão que está relendo Mateus. Quando você lê Lucas, você tem a impressão que está lendo de novo Mateus e Marcos. E fique tranquilo, não é impressão, é verdade pura. Porque eles são evangelhos o quê? Sinóticos. Agora, há partes que estão em Marcos, que são só de Marcos. Há partes que estão em Lucas e que são só de Lucas, em razão do fato de Deus ter escolhido cada um desses homens para uma análise especial
de Cristo. E Mateus não foge disso. Há dois grandes fatos em Mateus que são só de Mateus. Por isso que a aula desta noite é exatamente voltada para as duas grandes peculiaridades em Mateus. Primeira grande peculiaridade. Mateus, ele organiza o seu evangelho com os ensinamentos e narrativas de Cristo. Abrindo por gentileza Mateus, nós vamos do 1 ao 28. Vamos juntos? Se quiser levantar a parte que está aí na frente para fazer anotações, é absolutamente dedicado a vocês. Papai sonhou com isso, papai fez isso, justamente para a gente ter apoio para a Bíblia, ter apoio para escrever e estejam absolutamente à vontade, meus amados irmãos. Mateus, quando escreve o seu evangelho, ele faz questão de que em seu evangelho exista exatamente 5 grandes sermões. 5 grandes sermões. Inspirado pelo Espírito Santo, o Evangelho de Mateus veio para provar que Cristo é o Messias, que Cristo era o escolhido de Deus para o grande trono de Davi, portanto, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas ao mesmo tempo que Mateus descortina o grande rei vivendo entre nós e nos trazendo o dever de estar aos pés dele, porque, irmãos, não se preocupe. Aquilo que Paulo diz em Filipenses capítulo 2, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, isso é uma realidade que vai acontecer. Seja agora, seja depois, seja se dobrar para a vida eterna, seja se dobrar para a morte eterna, todos vão se dobrar por uma razão simples. Porque um dia Deus usa um homem chamado Mateus para dizer: o rei está entre vós. O rei está entre vós. Mateus é o evangelho do rei. Então, quando eu pego Mateus e eu leio Mateus, qual é a consequência ao chegar em Mateus 28? De joelhos aos pés dele, o resto da minha vida. De joelhos às verdades dele, o resto da minha vida. De joelhos aos desejos dele, o resto da minha vida. Quando a gente termina Mateus, irmãos, vocês terão exatamente isso quando nós chegarmos na leitura diária em Mateus 28. A gente está de joelhos, chorando e clamando por misericórdia. Quando a gente abre Mateus, que a gente vê exatamente, simplesmente céus e terra, glorificando a Deus pelo seu filho ter nascido, a glorificação é diferente. Vem gente do extremo oriente, homens riquíssimos e sábios, que se debruçam diante dele, chamado magos, e que dizem: nós vimos a sua estrela e viemos o quê? Adorar. Mateus começa com a humanidade aos pés do grande rei. E Mateus termina com a humanidade aos pés do grande rei ressuscitado. Porque nem a morte o pôde conter. Paulo, quando disse: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Paulo tinha na mente o Evangelho de Mateus. É incrível como o rei se movimenta. É incrível como o rei se apresenta. É incrível como ninguém limita o rei.
É incrível como ele traz as premissas do seu reino e é incrível como ele pode tirar a humanidade da dimensão do Velho Testamento para o Novo Testamento. E porque ele simplesmente pode pegar o Velho Testamento todinho e jogar fora e trazer um Novo Testamento para a humanidade. Porque ele é rei sobre todas as... Porque a sua palavra é palavra de comando. A sua palavra é palavra de gestão. A sua palavra é palavra que ordena e as coisas se fazem. O rei, segundo a palavra de Deus, desde o Gênesis fala. A Bíblia diz que no princípio era o caos. A terra era sem forma e o quê? E de repente se ouve a voz do rei. Porque todas as coisas foram feitas o quê? E sem ele nada do que foi feito o quê? Quem disse então, haja luz em Gênesis 1 e 3? E houve luz, Jesus Cristo. Quem disse, haja separação entre céus e terra? Jesus Cristo. João diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. A voz do rei ecoa desde o Velho Testamento. Mas glórias a Deus, quando chega o Novo Testamento, a voz do rei ecoa diretamente a nós. Porque no Velho Testamento, quando a voz do rei ecoou pela primeira vez, a humanidade não existia. Céus e terra ouviram a voz do rei. Anjos quedaram-se diante da voz do rei. E diante da voz do rei, tudo se dobrou e tudo aconteceu. Depois o rei resolveu falar por intermédio dos seus o quê? Servos. O rei resolve falar por intermédio dos seus súditos. Aí ele levanta os profetas. Tu te lembras quem foi o primeiro profeta? Abel. Cujo sangue clama até hoje. Moisés, Isaías, Jeremias, Malaquias. Mas agora, o rei cansou de dar recados. O rei quer ser diretamente ouvido e compreendido. O rei em pessoa anda entre nós e diz: eu porém vos digo. Eu porém vos digo. Eu porém vos digo. E termina: ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulo de todas as nações, e não se preocupe, eu que tenho toda a autoridade no céu e na terra, estou convosco até a consumação dos... Então escute. Quando eu olho para Mateus, eu tenho que compreender que os 5 grandes sermões não são qualquer coisa. Qualquer coisa sou eu e você falando, com todo respeito a você e com todo respeito a mim. Qualquer coisa são autoridades filosóficas e políticas talvez se manifestando, porque diante dele tudo é esterco, como diz Paulo. Paulo se impressiona tanto com o rei, que Paulo diz, eu larguei absolutamente todas as coisas e considero absolutamente esterco tudo para o conhecimento de uma única coisa, que é Jesus Cristo e o seu evangelho. Talvez por isso o próprio rei, ao se referir sobre ele, sua vida e sua palavra, ele tenha dito, o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra uma pérola. E simplesmente essa pérola é a mais valiosa de todas. E ele simplesmente vende tudo que tem para adquirir
uma única pérola. Irmãos, Mateus não é qualquer livro. Mateus é o Evangelho do Rei. Os discursos que estão em Mateus não são quaisquer discursos. Os discursos que estão em Mateus são exatamente o conjunto de leis para que se viva no reino que é eterno e imutável. Peraí, mas eu não tinha essa visão de, por exemplo, Mateus capítulo 5. Porque quando eu pego Mateus, pastor, é interessante. Mateus, ele por ser quem era, e por dominar a escrita, porque Mateus era publicano. Então tinha que ter escrita e raciocínio e pensamento muito bons, porque ele era o cobrador de impostos de Roma. Preste atenção. Você já imaginou o que era Mateus, talvez, errar na cobrança de impostos? Hoje, o servidor público que erra na cobrança de impostos, ele pode perder o cargo. Mateus não perderia o cargo, ele perderia a cabeça. Você entendeu? Pastor, então é por isso que ele organiza, não de forma cronológica a vida de Cristo, mas de forma estratégica a que possamos entender a sequência de leis do reino. Parabéns. Ah, mas eu queria estudar Cristo de forma cronológica. O que acontecia com Cristo dia a dia. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta, aí passou janeiro, fevereiro, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, aí passou março. Então tenha calma, nós chegaremos ao livro de Lucas. Em Lucas, Jesus é apresentado em ordem Mateus não. Mateus apresenta o rei, seus discursos e os fundamentos do reino. Por isso que eu preciso que você vá para Mateus capítulo 1 agora. Olha que interessante. Mateus capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 são narrativas. Narrativa de quê? O rei nasceu. O rei nasceu. O rei cresceu. O rei agora está adulto. O rei foi batizado. As credenciais do rei aí estão. Agora, Mateus capítulo 5, 6 e 7, você tem o primeiro grande discurso do rei, que é o Sermão do Monte. Preste atenção. As narrativas são fundamentais e maravilhosas. Mas o Sermão do Monte a gente decora. Narrativa contra a vida, Gedeon. Mas o Sermão do Monte é o rei no seu primeiro discurso. Tu te lembras que nós oramos feito malucos para que a política mudasse no Brasil? Tu te lembras o que tinham preparado para o povo de Deus, como era horrível? E oramos e o Senhor teve misericórdia? Presta atenção. O mundo não parou para ouvir o discurso dele. E quem fez sucesso não foi a mulher dele? Engraçado, né? Uma mulher é um ser extraordinário, né? Mulher quando quer botar a gente no bolso. Deus de misericórdia. Mas o discurso dele
estava sendo gravado, porque todo mundo queria saber o que vem pela frente. O que vem? O que esse homem que está no poder vai fazer? Irmãos, quando é que Cristo fala pela primeira vez? Em Mateus capítulo quê? 5. Mateus capítulo quê? 6. E Mateus capítulo quê? Aqui está o Sermão do Monte. Quer saber o que o rei pensa? Aqui está. Quer saber o que o rei espera de mim e de você? Aqui está. Quer saber como será a vida e os ditames do rei? Aqui está. Quer saber os critérios de justiça? Aqui está. Quer saber como se vive eternamente? Eternamente? Aqui está. Havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por quem? Glória a Deus. Deus não nos deixou sem sua palavra. Deus disse, vai filho, ensina a eles o que eu quero. Diz a forma de vida. Diz como devem andar. Diz como devem se portar. Diz o que eu espero deles. Diz e os coloque sob os meus critérios de justiça. Ensina a eles o que eu os cobrarei eternamente. Aí pense. Depois do discurso de posse real de Jesus Cristo, aí o rei começa a apresentar quem ele é. Bolsonaro trouxe os ministros, esperança danada de que o país vai para frente. Já começou a tomar providências, já começou a apertar as finanças públicas e aperta daqui, tira de lá, e vamos ver quem roubou e tal. As primeiras demonstrações de poder do governo dele, né? O que você acha que é Mateus capítulo 8? Olhe o que é Mateus capítulo 8. Irmãos, Mateus não poderia ser escrito por Mateus. Mateus só poderia ter sido escrito por Deus. Homem nenhum tem capacidade de produzir Mateus. É simplesmente extraordinário esse livro. Mateus capítulo 8 é o rei demonstrando o seu poder. Olha que fantástico. O poder sobre a imundícia, 8, versículo 1 a 4. O poder sobre a distância, 8, de 5 a 13. O poder sobre a doença, 8, 14 a 17. O poder sobre os discípulos, 8, de 18 a 22. O poder sobre a natureza, 8, 23 a 27. O poder sobre os demônios, 8, 28 a 34. Me diga alguma coisa sobre poder que não está aqui. Anda, eu te desafio. Pense em algo em matéria de esfera de poder e de influência que não esteja aqui. O rei está entre nós. Oh, quão glorioso será chegarmos até Mateus 8. Oh, como o Senhor nos abençoará. E veja que é o mesmo pensamento. Mateus é matemático. Mateus é contador. É o que o pessoal chama hoje de coche. Sabe aquele indivíduo bem certinho, que tem tudo na ponta do lápis, que tem tudo anotadinho, que é bem justinho, isso é Mateus. E se ele começa um livro narrando fatos sobre Cristo, para demonstrar que Cristo é o rei, e trazendo os discursos do rei, aqui não seria diferente. Depois que Mateus mostra que tudo está aos pés do rei, porque Mateus capítulo 1
até 9:34 é a demonstração do poder do rei. Aí ele vem com o segundo grande discurso de Cristo, que é Mateus 9:35 até 10:42. 9:35 até 10:42. Aqui, ele simplesmente se desloca das regras universais e válidas para todos os que estão dentro do seu reino, porque Mateus 5, 6 e 7 é regra para todo mundo. E ele traz agora os seus discípulos para perto para ensiná-los. Sério. Quando você pega o sermão que está do capítulo 9:35 até 10:34, você vê simplesmente Mateus recordando exatamente tudo o que Cristo ensinou para os seus o quê? Discípulos. Ele dizendo, vem cá, vocês estão assustados com o que eu estou fazendo? Vocês vão fazer muito mais. Vocês vão realizar muito mais. O poder também está à disposição de vocês. É interessante, parece que aqui Jesus está pegando os seus 12 discípulos e dizendo, vocês serão meus ministros. E entregando a eles poderes e dizendo, vai. Só que aqui não é só 12, é 70. Ele diz, vai. Se receberem vocês em casa, ótimo. Se não receberem, saiam. E não levem alforja, não levem nada. Expulsem demônios, realizem milagres. Preguem que o reino chegou. Digam que o reino chegou. Aí você vai para Mateus capítulo 11. Quando chega em Mateus capítulo 11, começa de novo uma grande narrativa. E essa narrativa vai até o versículo 12, o capítulo 12, versículo 50. Que narrativa é essa? Essa narrativa é simplesmente o início da rejeição do Messias. Você se lembra que o impacto do rei gera nos seus contemporâneos rejeição? Aí o rei diz, ótimo, só querem o pão que perece. Não me querem como rei. Ótimo. Vou deixar vocês. Vou levantar um novo povo que me terá como rei. E aqui estamos quem? Nós. Gente, que coisa fantástica. E aí, quando se inicia o terceiro discurso, que está em Mateus capítulo 13, versículo 1 até o 52, é ele o Senhor dizendo, louvado seja o nome dele, tudo de bênção que ele veio trazer não ficaria só para os judeus, mas que atingiria toda a terra. Tanto é que aqui alguns grandes teólogos dizem que ele muda um pouco o programa do reino para deixar Israel e para atingir até os confins da terra. Aqui ele não fala mais só das ovelhas perdidas de Israel. Aqui ele conta a parábola do semeador, para dizer que existe 4 tipos de coração, para dizer que cada vez que você lança a semente, não é para ficar chateado, você que está brigando e trabalhando na obra, não fique chateado. Só 25% é que prospera mesmo.
Mas esses 25% que prosperam gera muita coisa. Ele aqui nos traz a parábola do trigo e do joio, dizendo que quando ele atingir todos os gentios, né, todo mundo que está dentro da igreja dele, que seria salvo, que seria simplesmente alcançado pelo evangelho e pela graça de Deus, não. Ia ter muita gente fingida e malandra, porque no meio do trigo viria o joio. Aqui ele diz que em muitos locais a sua igreja seria deformada. Por que deformada? Porque é como o papai ensinou, quando você tem um grão de mostarda, você tem uma árvore pequena. Não se tem uma árvore grande onde os infelizes abutres fazem ninho. Aqui ele simplesmente nos ensina sobre a pérola de grande valor, o tesouro escondido. E ele diz: eu serei rei de todos os povos. Aí, obviamente, algo maravilhoso acontece, que é de novo Mateus vir com uma narrativa. E a narrativa agora vai do capítulo 13, versículo 53, até o capítulo 17, versículo 27, aonde se descreve todo o ataque, mas todo o ataque a Jesus, e se descreve Jesus tentando ficar a sós com os seus discípulos para ensinar um pouco mais, mas ele não consegue porque a multidão sempre ensina. E aí, de forma terrível, a narrativa vai de Mateus agora, capítulo 19 até capítulo 23, aonde ele entra em Jerusalém e ele purifica o templo. Olha o versículo, capítulo 21. Ele simplesmente debate de forma muito grande com fariseus, saduceus. Ele chora pela nação e ele se prepara para a sua morte. Mas antes da sua morte vem o último dos discursos, que é o sermão profético, que está em Mateus capítulo 24, versículo 1, indo até Mateus 25, versículo 46. Quando ele mesmo descortina diante de todos nós todo o futuro. Quando ele fala do anticristo, Nova Jerusalém, quando ele fala dos povos que ainda viriam, quando ele descortina diante de todos os seus discípulos todos os fatos futuros que viriam, não os deixando em dúvida sobre tudo aquilo que ainda aconteceria diante da humanidade. Presta atenção. Só um rei pode chegar e dizer: não quero mais nada do que existia, agora eu quero é isso. E aí Mateus capítulo 5, 6 e 7, Sermão do Monte. Só um rei pode simplesmente chegar e dizer: a partir de agora, todos os que me servem não seguem mais os ritos do Velho Testamento. Vocês vão seguir o que eu quero. E aí 3 sermões instruindo a gente. Só um rei pode dizer: amanhã vai acontecer isso. Mas não é qualquer rei que dizer pode. Só ele que tem o controle de todas as coisas. Tu te lembras que estudamos juntos Mateus 24 e 25? E que vimos todos esses capítulos com tudo que ia acontecer e vimos que se cumpriu literalmente metade das coisas, as outras ainda vão se cumprir. Só ele podia dizer isso. Irmãos, escutem agora algo que não foi dito por mim, foi dito pelo meu pai. Só que ele disse rápido e talvez tenha passado não tão perceptível. Quando você tem 5 sermões, um
dizendo as novas leis são essas. 3, dizendo os meus servos, eu quero que vivam assim e hajam assim. E um último dizendo, o amanhã assim será. Jesus simplesmente pega todo o Velho Testamento e diz, nenhuma validade. A partir de agora, somente o quê? O Novo Testamento. Se você parar e pensar, como é que os grandes homens de Deus viviam? Não era de acordo com Levítico, as leis. Se lembra quando nós pecávamos no Velho Testamento? O que nós tínhamos que levar? Que ofertas tínhamos que dar? Até quando pensávamos, meu Deus, será que eu pequei hoje? Até pelo pecado que não sabíamos, tínhamos que levar a oferta. Tu te lembras como os sacerdotes tinham que se vestir? Tu te lembras como o sumo sacerdote tinha que agir? Tu te lembras que uma vez por ano nós tínhamos que estar de jejum o dia inteiro para que o sumo sacerdote entrasse dentro do Santo dos Santos e Deus tivesse misericórdia de nós e nenhum de nós morreria? Jesus, com 5 sermões, disse, acabou tudo isso. Eu, o rei, posso modificar. A partir de agora é isso. Mateus 5, 6 e 7 é universal, é para todos. Os outros 3 sermões é só para a gente. Nós que trabalhamos na obra. E o último sermão é só para provar que ele era ele. Porque quem 44 anos antes disse, ó, tá vendo esse templo? Não vai ficar pedra sobre pedra. E depois, 44 anos depois, se cumpre na íntegra. Tem que ser muito Deus, né? Tem que ser muito Deus. Quem diz, Jerusalém, Jerusalém, como eu queria estar contigo. Como eu queria te proteger, mas tu não me aceitas. Virão sobre tuas colinas e aí vai, tudo acontece. Tem que ser muito Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu preciso engolir e guardar o resto da vida cada um destes o quê? Sermões. Só um Deus faz isso. Homem nenhum teria capacidade disto fazer. Só um Deus é capaz, com 2 horas de palavra, modificar todas as coisas no universo. Mas o universo todo foi feito pela palavra dele. Tudo é sustentado com a palavra dele. O rei está entre nós. Segunda peculiaridade de Mateus. É o único evangelho que tem. Eu edificarei a minha o quê? E as portas do inferno não o quê? Não tem nenhum outro. Preste atenção numa coisa. Aquilo que é mais importante para a sua vida, você deixa os outros fazer? Me responda. Você permite que os outros batam no seu filho? Quem tem que pegar a criança e botar de decúbito e acertar o ponto correto? Engraçada a poupancinha deles, né? Já é certinha. É só vir assim, ó.
E não mata ninguém, não. E você não será preso por isso, não. Presta atenção. É outro que faz? Por que é você? Porque tem coisas que é só você que faz. Tu entendes agora porque Marta disse, Jesus, o que essa coisa está fazendo aos teus pés? A família de Marta e Maria era classe média alta. Não faltava servos ali, não. Tu entendes? Que não faltava servo. Mas Marta disse, ninguém faz a comida dele. A comida dele é comigo. Por isso que Jesus não repreendeu Maria. Por isso que Jesus disse, olha, ela escolheu a melhor parte. Por quê? Porque tem servo. Mas Marta, preocupada em dar o melhor, quis fazer. Tem coisas que só a gente faz. Pergunte a uma enfermeira se ela permite que outra qualquer aplique injeção num filho dela. O rei disse assim, eu edificarei a minha o quê? Tu entendes isso? Tu entendes que isso aqui não é qualquer coisa. Tu entendes que aquele que tem em sua mão todos os oceanos e que conta uma por uma das estrelas e chama-os todos à sua presença, não delegou uma única coisa. Ele disse, eu edificarei a minha o quê? Ninguém mexe. É a menina dos meus olhos. É aonde o meu coração está. É o meu povo. Povo separado. Povo santo. Nação santa, raça eleita, sacerdócio real. É o que há de mais importante em minha vida. E ninguém toca, eu edifico. Glória a Deus. Eu edifico. Anjos não edificam. Profetas não edificam. Eu com minhas mãos edificarei a minha igreja. O que me assusta é que ele tem que voltar. E será que ele nos deixaria com qualquer um? Ou tu achas que o Espírito Santo, qualquer um é? Se aquele que nos ama com ciúmes inexplicáveis não delegou, tu já imaginou o coração dele quando ele teve que cumprir a ordem do Pai, voltando? Tu acha que foi fácil para Jesus nos deixar? Ele jogou baixo. Com todo o respeito, Senhor. Ele jogou pesado. Ele disse, eu vou. Mas tem que ficar com eles. O teu Espírito, ó Pai. Sabe o que nos espera? Pai, aqui estão os teus que tu me destes. Eu quero te pedir uma coisa. Que onde eu esteja, eles estejam também.
é amor demais. É vida demais. Tu pensas que qualquer um desses pequenos, qualquer coisa é. Será que agora tu entendes porque um copo d'água para um pequeno desse já gera galardão? Eu edificarei a minha o quê? Igreja. Só Mateus tem isso. Ninguém mais tem. O rei esteve entre nós. O rei mudou todas as leis eternas. O rei trouxe novas leis para seu serviço a Deus. A Deus Levítico, Números, Deuteronômio. Não se escutam mais homens, se tem o próprio rei falando. E o rei ainda disse, o futuro será assim. Mas a maior missão dele foi eu e você. A sua igreja. É por isso que não se deixa isso aqui. É por isso que não se vive desigrejado. É por isso que estar junto é junto estar até o céu. É por isso que eu não falo mal, eu ajudo. É por isso que eu não quero mal, eu oro. É por isso que eu clamo, eu intercedo, eu peço. É por isso que eu não piso no que está acabado, mas eu levanto. Porque se está no coração dele, está no meu coração. Se está na vida dele, na minha vida está. Se é parte intrínseca da alma dele, é parte intrínseca da minha alma. E guarde isso o resto da vida. Se é importante para ele. É importante para mim. O nosso presidente, para terminar, tem uma frase que o torna único. Brasil acima de quê? Deus acima de quê? Cristo tem também uma expressão que o torna único. Minha igreja, acima de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é Mateus. Lê de forma diferente. Isso é peculiaridade dele. E fique tranquilo. Marcos também é especial. Lucas também é especial. E indescritível é João. E nós estamos lendo e crescendo. Fiquemos em pé e façamos uma oração. Elias, vem orar. Oremos, irmãos. Deus santo, Deus de graça e misericórdia. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela vida de Mateus. Muito obrigado pelo evangelho de Mateus. Ó Deus, quanta riqueza, Senhor. Como nossa vida se alegra, como nosso coração se regozija diante dessas palavras, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Ajude-nos a guardar a tua palavra em nosso coração. Ajude-nos a viver por ela, Senhor. A viver conforme a tua palavra. Ó Deus, que a tua palavra nos transforme, nos modifique, nos restaure a alma, Senhor. Que a tua palavra nos limpe, Senhor. E nos faça ser cada dia mais santos, cada dia mais parecidos contigo, Jesus. Modifica-nos conforme a
tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, por essa oportunidade que temos de ler o Evangelho de Mateus, de ler o Novo Testamento. Ajude-nos a crescer em graça, a crescer no conhecimento da tua palavra. Ilumina-nos a mente, ilumina-nos o coração, abre o nosso entendimento, abre a nossa compreensão, Senhor, e que a tua palavra permaneça guardada em nosso coração para não pecarmos contra ti, ó Deus. Te pedimos e te louvamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, amém.